Hoje é quarta-feira, é dia de quarta rodada do Campeonato Brasileiro, é dia de Fluminense e Corinthians, ou melhor, Corinthians e Fluminense na Neoquímica Arena. Vão medir forças a partir das 7h30 da noite. Flusão que vem embalado, 4 vitórias consecutivas, vai tentar chegar na quinta. No caso do técnico Renato Gaúcho, seriam 4 jogos, 4 vitórias, algo realmente espetacular para esse início de trabalho. Do outro lado, um Corinthians que vem pressionado após uma derrota no derby para o Palmeiras, seu maior rival. Esse jogo por si só já é um grande clássico do futebol brasileiro e esses ingredientes deixam esse confronto, apimentam esse confronto e certamente teremos um jogo emocionante logo mais na Neoquímica Arena. Todas as informações, todos os detalhes, vem comigo que eu vou te contar toda essa história do que podemos esperar logo mais desse grande clássico Corinthians e Fluminense. Bora de pré-jogo. Vamos lá, colocando a tabela aqui na tela, a abertura da quarta rodada foi ontem à noite. O Ceará bateu o Vasco lá no Castelão. O Ceará, bom início de Campeonato Brasileiro do Ceará para um time que está vindo da Série B. Início realmente muito bom, aparecendo ali na terceira posição com 7 pontos. É claro que é só o começo, mas enfim, tá fazendo o dever de casa o Ceará. 2 vitórias em casa, batendo Vasco e Grêmio, pontinho fora de casa contra o Bragantino. Vamos então a esse primeiros jogos da rodada, né? Além de Corinthians e Fluminense, Botafogo e São Paulo, Mirassol e Grêmio, Sport e Bragantino, Internacional e Palmeiras, bom jogo no Beira-Rio, Flamengo e Juventude, Santos e Atlético Mineiro, Vitória e Fortaleza, Cruzeiro e Bahia. Uma vitória pode colocar o Fluminense na liderança da competição, sim. O Fluminense pode chegar a 9 pontos. Se Flamengo e Palmeiras tropeçarem, o Fluminense já terminaria esta rodada na liderança. Tudo bem que o Juventude está aqui com 6 pontos, mas vai pegar o Flamengo fora de casa, né? E o Vasco já jogou na rodada. Então o Fluminense dependeria de vencer, torcer para um tropeço. Aí, no caso, é Flamengo e Juventude, né? Teria que ser um empatezinho aí, de preferência, entre Flamengo e Juventude. E, no caso do Palmeiras, um possível tropeço contra o Internacional no Beira-Rio não seria nada absurdo. O panorama para esta rodada, para esta quarta rodada do Campeonato Brasileiro, que está só começando. Acho que não tem muita dúvida de que vai ser o maior desafio do Renato, desde que ele assumiu o Fluminense, enfrentar o Corinthians nessa situação com desfalques importantes. Já já a gente vai falar sobre esses desfalques e como o Renato pode montar esse time para tentar minimizar essas perdas. Mas é fato, para mim, pelo menos, que o Fluminense vai ter que fazer mais do que fez até aqui nessas partidas, desde a chegada ali do Renato. Foram 3 jogos em casa, um contra um adversário que não tem nem muito como classificar, muito abaixo tecnicamente, que é o San José. A estreia contra o Bragantino, uma equipe competitiva, onde o Fluminense fez um primeiro tempo muito bom, no segundo tempo caiu de rendimento e quase o Bragantino arrancou ali um empate. Depois, contra o Santos, o Fluminense começa bem o primeiro tempo, pressionando, tentando criar, cai de rendimento ao longo da primeira etapa, depois começa o segundo tempo bem de novo e novamente tem uma queda na segunda etapa, só que os gols nas 2 partidas acabaram saindo no final. Beleza, maravilha, 6 pontos conquistados nesses 2 jogos, excelente. Mas, levando em consideração que o Corinthians é uma equipe mais forte que Santos e que Bragantino, e que é ainda mais forte jogando em casa, essas oscilações que o Fluminense vem tendo durante os jogos, às vezes começando bem, tendo uma queda, depois tenta melhorar de novo, isso pode custar caro hoje. O ideal é que a gente veja um Fluminense já um pouco com as ideias do Renato. E vai ser um teste de fogo também nesse sentido, porque o Fluminense vai ter que se defender bem, muito bem. Vai ter que fazer uma partida, taticamente falando, à beira da perfeição. Mas quando tiver a bola, tem que jogar. Se quiser pontuar, se quiser vencer, tem que jogar. E essa é a ideia do Renato. Ele falou, o Fluminense vai ser um time ofensivo contra qualquer adversário. É claro, evidente. Os jogos, cada jogo tem a sua história. E cada adversário vai te apresentar uma dificuldade. Nem toda partida você vai conseguir se impor, porque às vezes o adversário vai estar num dia melhor, vai conseguir pressionar, te encurralar, e aí você tem que criar soluções
para sair dessa situação. E diante dessa dificuldade que eu imagino para o jogo de logo mais, talvez a gente vai ter uma noção melhor do quanto esse grupo, do quanto esse time já conseguiu absorver no dia a dia, no trabalho e com jogos já realizados, do que o Renato tem tentado passar, se não nos treinos, porque nem tudo dá para passar no treino, devido ao curto tempo de um intervalo pequeno entre os jogos, mas nos vídeos e também na base da conversa. Colocando aqui na tela o histórico do confronto, o Fluminense não vence no site flusão.info. O Fluminense não vence desde 2022 o Corinthians. O histórico recente não é muito bom. A gente pegar esses últimos 12 jogos aqui, são apenas 3 vitórias. E aí a gente vai ver 5 vitórias aqui do Corinthians, além de 4 empates. A última foi aquele belo jogo, também na Neoquímica Arena, com 2 gols de quem? Adivinha de quem? O segundo gol, por sinal, um golaço. Ano passado o Fluminense tomou 3-0 lá, né? Com direito à atuação pavorosa do Felipe Melo, jogo para se esquecer. A gente estava lá, estaremos hoje de novo e espero contar uma história diferente para vocês após esse confronto lá em São Paulo. Vamos à provável escalação do Fluminense para o jogo de logo mais, sempre aqui com a parceria da KTO. Vou colocar na tela para vocês para mostrar que, como já era de se esperar, o Corinthians é muito favorito para o jogo, né? Tanto é que tá pagando aí odd 4 para a vitória do Fluminense. Tá acreditando nessa vitória? Odd 4. Mas se você quer ser um pouco mais cauteloso, empate ou vitória do Fluminense, 1,76. Para sair um gol do Fluminense no jogo, por exemplo, um golzinho do Fluminense tá pagando 1,58. Então são algumas opções. O oddão para mim não tá legal não, porque tá pedindo que vitória do Fluminense mais de 9 escanteios no jogo. Acho muito arriscado. 6,75. Mas acho um tanto quanto arriscado. Vai lá na KTO, se você não tem cadastro na KTO, tá aqui embaixo o link do nosso promo code. Só clicar aqui e fazer o seu cadastro. É muito importante, ajuda demais mesmo. Aliás, eu não quero apostar, não curto muito, porque talvez depois. Mas indo lá e fazendo o seu cadastro, pô, só desse jeito aí você já ajuda demais. Pra galera que já conhece a KTO, que tá habituado, é muito simples, fácil mexer na KTO, todo mundo sabe, é muito intuitivo. Pra galera que já tá habituada, nunca é demais lembrar, é para maior de 18 anos e sempre com responsabilidade. Não é para você gastar aquilo que você não tem, tá? Não vai pegar, comprometer dinheiro que você não pode perder. Acima de tudo, é uma diversão, então sempre vai lá, faz a sua apostinha para deixar o jogo ainda mais emocionante, com aquele dinheiro que se perder não vai te fazer falta. Tá? Nunca é demais lembrar isso. Vai lá, faz seu cadastro através deste link que está aqui embaixo. Vamos então à provável escalação do Fluminense para logo mais, com desfalques. Infelizmente, Paulo Henrique Ganso não viajou com a delegação para São Paulo. Já era se esperar que ele começaria no banco de reservas novamente. O Ganso está muito aquém ainda fisicamente, né? Vai ter que lutar bastante para entrar no ritmo dos demais, saindo de uma pré-temporada agora. Nunca é demais lembrar. Mas ele foi poupado. O que aconteceu? Ele sentiu, não um incômodo, mas sentiu a famosa perna pesada depois dessa pequena sequência que ele teve e pediu para não viajar, né? Foi o que eu apurei. E aí a comissão técnica, claro, prontamente atendeu, até para, né, não expor o Ganso a um risco de ter uma lesão e aí ter que, enfim, voltar a estaca zero. Então a comissão técnica entendeu que era necessário poupar e por isso o Ganso não viajou com o time lá para São Paulo. Thiago Silva, infelizmente, lesão constatada. O clube informou, vai ficar pelo menos um mês fora do time, que é péssimo, horrível, eu sei. Mas infelizmente é isso. Hércules também não deve jogar devido à mesma situação do Ganso. Inclusive ele saiu no intervalo contra o Santos. E aí, fora Fuentes, que já tá no departamento médico tratando lesão, assim como o Otávio, né? Diante desse desfalque, o Renato vai ter que mudar, não tem o que fazer. O quanto ele vai mudar? Vamos esboçar aqui a provável escalação do Fluminense para a gente debater em cima disso. O time deve ir a campo com Fábio, Samuel Xavier, Thiago Santos deve entrar, a briga ali com o Ignacio por uma vaga, mas
Não tem informação confirmada, mas imagino que o Thiago Santos deve começar esse jogo ao lado do Freitas. Que dupla aí, senhoras e senhores. Porque assim, o Thiago Santos ano passado mostrava muita segurança. Mas assim, já há um tempo que a gente não vê o Thiago Santos jogando nesse nível. Realmente me preocupa bastante Thiago Santos e Freitas. Com René na lateral esquerda. No meio de campo, Bernal e Martinelli. E Lima, mais uma vez, deve começar ali fazendo a função do Ganso. Não é dele, a gente já sabe, o Lima não vem jogando bem, é fato, mas é o famoso que temos para hoje. Tem o Lescano também, mas não acredito que o Renato vai colocar o Lescano num jogo desse, com uma dificuldade dessa, fora de casa. Ele falou que está observando, está conhecendo o jogador, então, para mim, a chance é zero do Lescano começar esse jogo, né? E o Bernal já vem pedindo passagem há muito tempo. Já vem merecendo há muito tempo e agora, quem sabe, ele vai ter uma oportunidade de fazer um bom jogo e se firmar. É o jogo pro Bernal. É o jogo de gente grande. Ele tem entrado bem, tem que se provar. E aí no ataque, John Arias, Canóbio e Germancano, não imagino nenhuma mudança. O Renato poderia fazer uma mudança tática para tentar reforçar um pouco mais a marcação. O que ele poderia fazer? Tirar um atacante, colocar mais um homem de meio de campo? Tentar fechar um pouco mais o time? Ele até agora optando por manter a equipe que já vinha jogando, inclusive com o Mano, sem fazer mudanças bruscas. Alegando que o time jogou bem, questão de entrosamento. E ele já vai ter que fazer mudanças, né, na zaga, no meio. Então não imagino o Renato mexendo ainda mais com o risco de o time entrar em campo bagunçado, perdido, e aí levar uma porrada. Então imagino que, penso eu, o Renato vai fazer as substituições previsíveis, necessárias, e aí o resto vai ajeitar mais uma vez na base da conversa, na postura do time, que vai ter que jogar no seu limite, no seu máximo, como eu disse. A tendência, imagino eu, o Corinthians bem pressionado depois da derrota do Palmeiras, vai tentar dar uma resposta para o torcedor, imagino que vai pressionar a série de bola, vai para cima desde o início, então vai ser fundamental o Fluminense segurar esse ímpeto inicial do Corinthians e quando tiver a bola tentar jogar, sair para o jogo, que é uma característica das equipes do Renato. E eu acho que vai ser um termômetro interessante para a gente ver o que o Fluminense conseguiu absorver do trabalho até agora, que ainda o tempo é muito curto, ainda mais que o jogo atrás de jogo. Mas vamos ver, talvez teremos a maior necessidade até aqui do Fluminense conseguir encontrar soluções para um jogo que tende a ser mais complicado que os outros. E para isso funcionar, vai ter que todo mundo estar num bom dia. Canóbio, que jogou muito mal contra o Santos, para ser não só ajudar na marcação, mas ser efetivo no ataque, ajudar também na criação, na chegada na área, na finalização. Lima tem que aparecer, tem que jogar, porque se não jogar, vai sobrecarregar os volantes. E além de tudo, não ajuda lá na frente. Então tem que funcionar. Esse meio de campo precisa funcionar para não ficar levando sufoco o tempo inteiro. Só assim, tendo uma boa atuação coletiva e individualmente, tecnicamente, a gente não ter jogadores muito abaixo, só assim o Fluminense vai conseguir realmente bater de frente com o Corinthians ali. É a esperança que eu tenho da equipe estar no bom dia, conseguir competir em alto nível e a partir daí tentar construir o resultado. O Corinthians, como eu disse, ele vem não só pressionado, mas o Corinthians também ele vem com desfalques importantes. O Rodrigo Garro já não vem jogando há um tempo, já está fora. O Coronado, que seria o substituto do Garro, também está fora, se recuperando de um trauma no ombro. E também o Hugo, o goleiro, está fora. Matheus Zonelli que está jogando. É um jogador que vem sendo importante para o Corinthians, o Garro nem se fala, mas o Corinthians ainda tem o Carrídio, que é o jogador que vem sendo o melhor jogador do Corinthians nessas últimas partidas. Mas normalmente eles atuam com losango no meio de campo. E com esses desfalques, o Ramon Dias deve mudar, fazer algo parecido com o que ele fez no clássico contra o Corinthians, o Palmeiras, colocando mais um homem à frente. E deve ser o Romero. O Romero deve ganhar a vaga do Martínez e começar o jogo. Aí a gente teria provavelmente um Corinthians com Matheus Donelli, Mateuzinho, Félix Torres, Gustavo Henrique voltando ao time de lesão, e assim como o Angeleri na lateral esquerda. No meio de campo, o Ranieri, André Carrillo e o Breno Bidon,
São 3 volantes, o Carrillo apoia bastante, tem muita qualidade. E aí tem essa dúvida do Martínez. Martínez poderia entrar no lugar do Bidon também. Mas o Romero deve ser titular ao lado do Memphis Depay e também do Yuri Alberto. Esse é o provável Corinthians que vai tentar dar uma resposta ao torcedor. Vem levando vantagem contra o Fluminense nesses últimos jogos. Enfim, vamos ver como torcer para que essa pressão se volte contra eles. Apesar de que a torcida do Corinthians não vai durante o jogo, né? Antes, nem antes, depois, quando tem que vaiar. É uma pressão danada, sem dúvida alguma. Sempre é um desafio se impor lá na Neoquímica Arena. Mas é jogo de gente grande e eu espero que o Fluminense possa jogar de fato como um clube grande que é. Vamos ver rapidinho o que disse Facundo Bernal, a Flu TV, falando sobre essa adaptação, sobre o que o time tem que fazer no jogo de hoje. Bora ver. No, sí, la verdad que estoy muy contento. Lo que estamos viviendo con el grupo día a día. A lo primero me costó un poco la adaptación. Venía de otro fútbol, de mi ciudad, de Uruguay, que es muy distinto a lo que es aquí. Pero con la ayuda de los compañeros, de los referentes, Thiago Silva, Germán, mismo Marcelo cuando estaba con nosotros, me ayudaron a acoplarme muy bien al equipo y ahora me siento muy bien, gracias a ellos. Depende mucho de nosotros mismos, que vamos a afrontar ese juego con personalidad y coraje y más nada, eso. Tenemos que estar tranquilos, que nosotros sabemos lo que debemos pasar. Aí, portanto, Facundo Bernal. E para a gente fechar aqui o nosso pré-jogo, a arbitragem será de Rodrigo José Pereira de Lima, de Pernambuco, auxiliado pelo Luanderson Lima dos Santos, da Bahia, e também pelo Francisco Chaves Bezerra Júnior, de Pernambuco. O VAR, Marco Aurélio Augusto Ferreira, de Minas Gerais. Esse árbitro, ele apitou esse ano. O Rodrigo José Pereira de Lima tem 38 anos, é guarda municipal. O árbitro ainda é jovem, esse ano ele apitou Fortaleza 2-0 no Fluminense, tem nem o que reclamar de arbitragem naquele jogo horroroso, a estreia no campeonato. Daí, só em 2023, ele apitou a derrota para o Grêmio, 2-1 na Arena, e 2 vitórias. 2 derrotas, 2 vitórias. Fluminense 1-0 Santos também em 2023, assim como 2-1 no Bragantino em 2023. Esse é o histórico do Rodrigo José Pereira de Lima, que possa ter uma boa atuação, uma boa arbitragem logo mais. Partida com transmissão da Record, Premier e Cazé TV, mas claro, estaremos nós do Jornada, equipe completa, tá? Nem TV Globo faz isso. Equipe completa indo lá para a Neoquímica Arena. Eu, Gabriel Amaral, Fio, Cauã Tinoco, Rafael Siqueira, uma cobertura como se estivéssemos no Maracanã. Vamos sair daqui cedinho, vamos de carro, daqui a pouco por sinal, né? Vamos de carro para entregar para vocês mais uma grande cobertura, agora fora de casa, Jornada sempre lado a lado do Fluminense. Então, se você puder valorizar a nossa transmissão, pode assistir o jogo lá, assiste o jogo onde você quiser, mas deixe o áudio com a nossa transmissão. Deixe o áudio com a gente, porque a gente vive e respira o Fluminense 24 horas por dia, e aí você não vai ter que passar raiva com certas transmissões por aí. Fechou? Nos vemos mais tarde, pessoal, se Deus quiser, quem sabe mais 3 pontinhos nessa tabela do Brasileirão e fechar a rodada na primeira posição na liderança. Um abraço, tamo junto, valeu!